Aleluia. 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 Boa noite. Vocês estão bem? Mesmo estando mal, diga que está bem. Amém? Vocês estão bem? Então diga assim, eu estou bem. Aleluia. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Pela primeira vez? Tem um irmão aqui, de boné para trás, salário atrasado, filho? É, né? O nosso irmão aqui está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tem mais alguém aqui à minha direita que está vindo pela primeira vez? Amém. Não é a primeira, não? Então hoje nós não temos visitantes pela primeira vez? Então bate nesse banco vazio do lado aí e fala, seja bem-vindo em nome de Jesus. Bate com autoridade, diga, seja bem-vindo em nome de Jesus. Diga assim, eu declaro que esses bancos serão ocupados brevemente. Amém. Nosso Pai é bom, irmãos. Eu quero só reforçar aqui, irmãos, um aviso, que é o nosso batismo. Irmãos, a nossa festa nas águas, lá no Centro de Recuperação, ela não é bonita, ela é simplesmente maravilhosa. Então, se você não foi, vá a esse batismo. Talvez tem pessoas que já estão um tempinho com a gente, até congregando com a gente, e ainda não conhece o Centro de Recuperação. Tem alguém aqui que está um tempinho já com a gente e não conhece o Centro de Recuperação? Levante sua mão, não é vergonha não. Não é vergonha não, pode levantar a mão. Você que já tem um tempinho que está aqui e aí não conhece o sítio ainda, levante sua mão. Não é vergonha não, levanta. Que vergonha, hein? Brincadeira, irmãos. Mas vocês que já estão aqui e conhecem, esteja lá também, porque tem sido uma bênção. E você que não conhece, a oportunidade de estar lá com a gente. Como já foi dito aqui, 8h30 mais ou menos, a van vai estar aqui disponível, esperando os irmãos. O nosso batismo começa 11 horas da manhã em ponto. E por volta de 12h30 já está tudo encerrado. Uma linda festa, irmãos. É uma presença, todo batismo. É ou não é, gente? Quem já foi? É ou não é uma presença muito gostosa? Mas é uma presença tão gostosa, é tanta gente chorando, é uma coisa tão poderosa que acontece lá, que não dá para explicar. É o carinho de Deus por nós, pela bondade, o favor dEle, por essa graça maravilhosa. E se tem alguém aqui também, que não é batizado, já está participando dos cultos, tem ouvido a palavra, eu faço esse apelo. Domingo é dia de batismo. Balança essa pessoa que está do teu lado e fala assim, uhul! Faz aquele uhul de jovem mesmo, uhul! Domingo é dia de batismo. Amém? Eu senti te falar isso aqui, eu não sei porquê. Mas o Senhor sabe, pode ter alguém aqui que está na hora, irmãos. Está na hora, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém, irmãos? A gente não sabe o nosso próximo segundo de vida, né? E quando você está ali descendo as águas, você está declarando publicamente o que você já declarou internamente. Você simplesmente está confirmando ao público que você crê e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, amados? Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Então vamos à palavra para essa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No segundo livro de Reis, Velho Testamento, segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Os irmãos estão desacostumados em abrir a Bíblia lá atrás, né, irmão? A gente prega muito o Novo Testamento, mas hoje nós vamos lá no Velho Testamento. Pastor, tem esse livro na Bíblia? Estou aqui um tempão já, nunca ouvi você falar sobre esse livro. Tem, irmãos. Inclusive, segundo Reis, está depois de primeiro Reis, tá, irmãos? Facilitar a vida de vocês aí para achar mais rápido aí. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Provavelmente essa mensagem deve virar uma série, tá, irmãos? Porque tem tanta coisa que Deus vem me dando sobre isso. É algo que já falei algumas vezes aqui na igreja. E não dá para falar apenas num domingo. Mas amém, vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje. Segundo Reis, capítulo 4. Gamanol já deu uma boa entrada para essa palavra aqui, falando sobre o poder da nossa fala.
E a gente vai estar falando sobre isso. O tema dessa mensagem é: vai tudo bem. Diga para o seu irmão, não importa como está a situação da sua vida, diga para ele assim: vai tudo bem. Fala para ele aí. Mas está muito fraco para quem vai bem. Fala assim: vai tudo bem. Vai tudo bem. Às vezes está tudo desmoronando do lado de fora, mas do lado de dentro vai tudo bem. Às vezes a alma está abatida, mas o espírito está de glória em glória. Por isso nós não desfalecemos, como Paulo diz. Ainda, e uma letra de um canto que a gente cantou agora há pouco, né? Nós não desfalecemos, ainda que o nosso exterior se corrompa. Isto é, o exterior está mal. O interior vai de glória em glória. De glória em glória. Por quê? Porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. Amém, irmãos? Isto é, nós não vivemos com o olhar da alma, mas nós vivemos com o olhar do Espírito. Nós não andamos por vista, como Paulo diz, mas nós andamos por fé. A questão não é o tamanho do nosso problema, a questão é o tamanho da nossa fé. Por isso que em 4 lugares da Bíblia, talvez seja o único texto que nós encontramos em 4 lugares, irmãos, diz a mesma coisa, diz assim: o meu justo viverá da fé. E o que é a fé? Hebreus 11:1. É a certeza das coisas que eu espero, e é a prova daquilo que eu não vejo. Então a fé é contrária à vista da alma, a janela da alma. A fé é contrária ao que você vê. Então, de repente, na sua casa, na sua família, está tudo desmoronando, não tem nada bem. Talvez na sua vida financeira, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua saúde. Mas você não tem que se abater por isso, porque nós não vivemos do que vemos, nós vivemos do que cremos. O meu justo viverá da fé. Talvez o Brasil não vai bem, mas nós vivemos da fé. Talvez a nossa cidade não vai bem, nós vivemos da fé. Talvez o nosso bairro não vai bem, mas nós vivemos da fé. Talvez a nossa casa não vai bem, mas nós vivemos da fé. Amém, irmãos? Então nós vamos ler um texto aqui que fala de uma mulher que não ia bem com ela. Por quê? Porque ela engravidou, teve um filho, o profeta Eliseu declarou sobre a vida dela. Primeiro ela cuidou de Eliseu, construiu um quartinho para Eliseu. Quem lembra dessa passagem? Aquela mulher construiu um quartinho para Eliseu ficar quando ele estivesse passando por aquela cidade, cuidou tão bem dele, e ele, conversando com o moço dele, falou assim: olha, essa mulher tem sido tão bênção para a gente, tem nos ajudado tanto, e o que a gente pode dar de presente para ela? Aí Geazi disse assim: ela não tem filho. Ah, ela não tem filho? Vamos resolver esse problema. Olha só, irmãos, o poder de Deus na vida de um homem que crê. Então vamos resolver o problema dela. Ele chega para ela e dá uma palavra para ela, fala assim: olha, daqui a 1 ano você vai abraçar um filho. Isto é, daqui a 1 ano você vai engravidar agora, e daqui a 1 ano, no máximo, você vai ter o seu filho. Claro, 9 meses, mais 3 meses ainda. Você vai ter o seu filho. E ela, a princípio, ela duvidou, mas a palavra se cumpriu, e ela teve um filho. Mas o texto diz para nós que o filho teve uma dor de cabeça muito forte. Eliseu já tinha saído daquele lugar, não estava ali mais. E o filho, eu não vou ler o texto todo para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E aí o filho veio a falecer, a dor de cabeça foi muito forte, ele faleceu. A mulher foi atrás de Eliseu, já com o filho morto. Ela não levou o filho, mas ela foi dar esse aviso para Eliseu, essa má notícia, que o filho dela, o único filho que ela tinha, irmãos, estava morto. E o texto diz para nós que quando ela chegou no acampamento onde Eliseu estava, Eliseu a viu de longe e falou para Geazi, que era o moço que andava com ele, o parceiro dele, né? Falou assim: vai lá ver, a sunamita está vindo ali, vá até ela, vê o que está acontecendo. E o texto diz para nós que quando Geazi chega até essa mulher e fala assim: como vai? Como é o nosso costume, né? Como vai? E ela mesmo com o filho morto, ela abre a boca e diz o quê? Vai tudo
vai tudo bem. E esse é o texto que a gente vai ler, pelo menos esse versículo por enquanto. Diz assim, 2 Reis capítulo 4, versículo 26, diz assim: corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe, vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Ela respondeu, na minha tradução está assim, vai tudo bem. Como é que está aqui? Vai bem. Ia bem, irmãos? Estava bem? Mas quando ela abriu a boca, ela falou o quê? Vai tudo bem. Bom, aí o texto continua e diz assim: partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis a sunamita. Quando você continua lendo esse texto, você pode fazer isso em casa, você vai perceber que aquele menino foi ressuscitado, irmãos. Diga aleluia. O filho daquela mulher foi ressuscitado. E de fato ficou tudo bem. O que eu falo, acontece. É interessante que o Gamonão, sem sequer saber do que seria ministrado, ele usou Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Só que esse Deus que disse assim, onde ele habita hoje? Onde ele habita, irmãos? Então, quando eu falo, é ele falando. Talvez a gente não consiga entender uma grande revelação, irmãos, e que infelizmente paralisa a igreja. Qual a revelação? É que Deus decidiu habitar em nós para continuar na terra. Jesus veio e foram tantos milagres, tantas maravilhas que Jesus fez, tanta compaixão, tanto socorro, tanta misericórdia, tanta cura, ressurreição, tantos milagres que é como se fosse assim. Jesus volta aos céus e lá no céu eles fazem uma reunião e falam assim: mas foi tão bom o seu tempo lá na terra, você operou tantos milagres, socorreu tanta gente, curou muitos enfermos, salvou muita gente, implantou o reino. Poxa, seria tão bom se você continuasse lá, mas você voltou. Aí o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, fala assim: pai, já teve o tempo do Senhor, teve o tempo dele, agora é o meu tempo. Só quer que eu desça e vou habitar dentro deles para continuar na terra fazendo o que Jesus fez? Então ele veio para dentro de nós para continuar fazendo todas as obras. Por isso que em João 14, 12, o próprio Jesus disse assim: aqueles que crerem em mim, eles farão as obras que eu faço, e as farão ainda maiores do que estas. Aí ele fala assim: porque eu vou para o Pai. Ele está dizendo: eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, é como se eu continuasse na terra, fazendo através da vida dele. E começa a observar os milagres de Jesus. Aí já te dou um outro dever de casa: leia os 4 evangelhos. Você vai perceber que preste atenção nisso aqui, você vai perceber que nos 4 evangelhos, você não vai encontrar uma só vez que Jesus orou para que os milagres acontecessem. Ele orava? Claro que ele orava, ele tinha tempo com Deus, mas quando ele estava diante das situações adversas, que todos nós podemos passar, ou passar na nossa própria vida, ou na vida de alguém que mora perto da gente, ou mora na nossa casa, ou é do nosso convívio, é nossa família, enfim. Jesus, nesse momento, ele estava pronto para as adversidades. Ele tinha tempo de oração, mas quando ele estava diante das adversidades, ele só determinava. O paralítico chegou para ele: eu quero andar, ande. O cego chegou para ele: eu quero ver, veja. O leproso chegou para ele: eu quero ser limpo, ser limpo. E é tão interessante isso, irmãos, que nos 4 evangelhos, você vai encontrar um momento que Jesus fez uma breve oração. Alguém lembra qual foi? Nos 4 evangelhos, houve uma situação que precisava de um grande milagre, e Jesus fez uma breve oração. Quem lembra? Quando foi? Alguém falou aí? Não estão lembrando? Na ressurreição de Lázaro. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele faz uma breve oração, está lá em João 11. Mas é tão interessante esse entendimento,
que até na única oração que Jesus faz, Jesus fala assim: Pai, você vai ver lá, leia lá para você ver. Pai, eu estou orando só para que eles creiam que o Senhor me enviou. Tá bom? Agora, Pai, só um minutinho. Lázaro, vem para fora. Até quando ele ora, ele explica por que ele estava orando. Ele estava querendo dizer o seguinte: Pai, eu não estou orando porque eu não creio que eu faço pelo poder que em mim opera. Eu estou orando porque tem uma multidão vendo aqui, e eu quero que eles saibam que há um relacionamento entre eu e o Senhor. Eu não estou orando para o Senhor fazer, eu estou orando para que eles creiam. Mas espera aí, Pai, vou mostrar para eles que o Senhor está em mim, e assim eu faço. Lázaro, vem para fora. E Lázaro foi ressuscitado. Irmãos, há um poder naquilo que nós falamos. Se você é alguém que vive debaixo de murmuração, de reclamação, de falar palavras negativas como o mundo fala, para nós falamos palavras de incredulidade, se prepare para uma vida fracassada. Se você fala que o Brasil não tem jeito, para você não terá jeito. Se você fala que quando a esquerda assume o poder, as coisas não andam, não vende imóvel, para tudo, não tem emprego, não tem dinheiro, para você será assim, porque você crê assim. E a fé, ela é individual. A coisa da fé, ela é tão séria, que o nosso Jesus, que opera tantos milagres, que operou tantos milagres, o nosso Jesus, um dia ele disse assim: eu não operei mais milagres naquela cidade, porque muitos não creram. Até Jesus dependia da fé do outro, em algumas situações. Então, querido, há algumas situações na nossa vida que nem Deus resolve. Agora, por que não resolve? Porque Ele não é Deus? Não, é porque a gente não é crente. Porque crente é quem crê, e quem crê, fala, profetiza, declara, determina, proclama. Por isso que Davi vai dizer: eu criei, por isso falei, e Paulo repetiu, como está escrito onde? Em Salmos. Davi falou, assim também eu falo, eu criei, por isso falei. Então você crê e fala. Está tudo mal? Está tudo bem. Está doente? Estou curado em nome de Jesus. Está desempregado? Não vai te faltar nada. Eu já vi muitos desempregados ter uma vida mais tranquila financeira do que muitos trabalhadores. Porque a questão, querido, entenda isso, a questão não é o mundo real para nós, é o mundo espiritual. O governo não está no mundo real. O governo só está no mundo real para aqueles que não são espirituais. Mas para nós que somos espirituais, nós fomos para uma outra cadeira, um outro governo. Então o nosso governo, ele é espiritual. E o governo espiritual, ele governa, ele rege sobre o governo físico. Antes do físico foi criado o espiritual. Só preste atenção nisso aqui. O espiritual, ainda que tem tudo de bom nele para nós que somos filhos de Deus, ele só se materializa através do som. Seja para o bem, seja para o mal. Se você lançar a palavra de maldição sobre uma cidade, sobre o seu emprego, sobre a sua família, sobre o seu filho, espere para ele ser maldito. Espere para a cidade ser maldita. Espere para o governo ser maldito. Agora, se você abre a boca para lançar palavras de bênçãos, espere para ser bendito. E ainda que o vizinho vai reclamar da direita ou da esquerda, mas se você está declarando palavras de fé, na sua vida vai acontecer tudo aquilo que você está falando. Irmãos, eu estou pregando aqui, mas na verdade, quem está falando é o Espírito Santo, e falando até para mim, porque muitas vezes eu também acabo deslizando nisso, reclamando disso, reclamando daquilo. São tantos motivos para reclamar, e de fato nós somos reclamões. Você quer ver? Nós passamos um período de uns 10 dias para trás, aí conta 30 para trás, que nós tivemos um calor nessa cidade. Foi ou não foi? Uns 30 dias de calor intenso. Mas antes desses 30 dias, lá por volta de janeiro,
para trás, quanta gente reclamando, poxa, o verão já está acabando, cadê o sol? Não dá nem para pegar uma piscina, não dá para pegar uma cachoeira. Aí entrou no verão, aquele calorzão, não, que calor, hein? Pelo amor. Aí entra no elevador, já viu que o elevador é lugar de murmuração? A pessoa não tem nada para falar, ela tem que inventar alguma coisa, para puxar assunto, e solta sempre uma palavra de maldição, de reclamação. Aí já estava todo mundo reclamando do calor, que tanto reclamou lá atrás, porque não tinha calor. Há um espírito de reclamação na maioria de nós. E a gente não percebe que o que a gente está reclamando, a gente está clamando de novo. Porque reclamar o ré é de novo, né? Clamar, então é clamar de novo. Então o que eu estou reclamando? Eu estou clamando de novo. Eu estou fortalecendo o que já é real. Então se eu reclamo do desemprego, com certeza eu posso, não, com certeza eu posso, ficou esquisito. É provável que eu fique no desemprego, porque eu estou reclamando do desemprego. Eu estou clamando de novo. Aí eu reclamo de novo, eu clamo de novo, eu reclamo de novo, eu clamo de novo. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ver um tempo fechado e declarar, vai dar sol. Nós fomos chamados para ver o pior governo do país e declarar, a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus amigos, meus vizinhos, a minha cidade vai prosperar nesse tempo. Irmãos, porque senão a gente vai viver como o mundo vive. E nós fomos chamados para ser diferentes. Nós fomos chamados para que quando o médico der uma sentença para você que você está com câncer, você vai morrer, você vai ouvi-lo, tal, e assim, não vai discutir, brigar, nada disso, para não ser inconveniente naquele momento, até porque você está diante de um profissional, porque você precisa dele, mas é para quando você virar as costas e falar assim, eu não vou morrer, esse câncer aqui vai morrer no meu corpo. Nós fomos chamados para contrariar o real, sabe por quê? Porque nós somos do espiritual. No real, a gente encontra a realidade, mas no espiritual, nós encontramos a verdade. E toda a realidade tem uma verdade bíblica que a sobrepõe. Se a gente fala de uma realidade, de uma enfermidade, tem uma verdade bíblica, que naquela cruz Jesus levou todas as nossas enfermidades. Se nós temos um desemprego na realidade, nós temos uma verdade de Davi, eu fui moço e agora sou velho, e contudo eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Para cada realidade da nossa vida, você pode ter certeza que nós temos uma verdade que muda essa realidade. Mas por que às vezes a realidade continua, e para muita gente essa mentira acaba virando a verdade? De tanto que a gente fala. Você já ouviu dizer que uma mentira muito falada, ela parece que é verdade? Então, quantas vezes, querido, nós abrimos a nossa boca e esquecemos do poder que é em nós? Preste atenção, irmão, só há uma forma do espiritual virar matéria na vida de um homem. Eu vou repetir. Só uma forma do espiritual virar matéria na vida dos homens, ser humano. Falar. É necessário falar. Quando Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, orai sem cessar, muita gente pensa que é pedir o dia inteiro para Deus. Não. Orar é falar. Lembra do orador de uma turma que está formando na faculdade? É ele quem vai falar. Ainda que ele vai ler, ele é quem vai falar. Orar é falar. Deus já sabe de tudo o que a gente precisa, mas o que é espiritual só materializa através da fala. Você quer ver? Gênesis capítulo 1, eu já disse aqui um tempo atrás. Gênesis capítulo 1, preste atenção nisso aqui. Versículo 1 e 2 diz assim, que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha isso aqui. A terra era sem forma e vazia. Só que no versículo 2, sabe o que o texto diz para nós? Que o Espírito de Deus era o próprio Deus. O Espírito de Deus, olha o que o texto diz, versículo 2. E havia trevas sobre a face do abismo, e olha o finalzinho aqui. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre a face do abismo.
Sabe por quanto tempo os estudiosos, os cientistas descobriram que isso aconteceu? Milhões de anos. Porque o homem tem 6.000 anos aproximadamente que foi criado, mas a Terra tem muito mais, são milhões de anos. Isso significa que provavelmente a Terra ficou sem forma e vazia por milhões de anos. E o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, ele vinha, ele pairava. Imagine uma pomba, não sei de que forma ele pairava, a Bíblia não fala, mas ele pairava sobre a face do abismo, e ele via tudo, olhe para mim, ele via tudo sem forma, tudo vazio, tudo deformado. Particularmente, eu creio que foi por causa da queda de Satanás que eu trouxe essa deformação, mas estava tudo deformado. E ele pairou sobre a face do abismo, e ele via a situação. Só que enquanto ele ficou milhões de anos pairado, a presença estava ali. Preste atenção nisso aqui, isso pode destravar a sua vida. A presença estava ali, mas tudo ainda continuava sem forma e vazia. Pela palavra de Deus, a presença de Deus está em nós, mas quem sabe ainda a sua vida está sem forma e vazia. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus, ele tinha a presença dele pairada ali na face do abismo, e tudo continuou sem forma e vazia. Não basta apenas a presença, é necessário que haja o quê? A manifestação dessa presença. E olha o que o texto diz para nós, versículo 3, e disse Deus, olha para mim, Deus agora no terceiro versículo, depois de milhões de anos, ele abre a boca. O próprio Deus, sem abrir a boca, nada acontece. Ele pairou sobre a face do abismo por milhões de anos, a terra continuou sem forma e vazia, mas depois Deus decidiu abrir a boca, falar, declarar, profetizar, e em 6 dias ele cria tudo. Milhões de anos, silêncio, nada aconteceu. 6 dias Deus abre a boca e traz vida em todas as áreas da terra. Por quê, irmãos? Porque o poder que estava em Deus ainda estava no mundo espiritual, porque Deus é espírito. Mas quando Deus fala, quando ele solta o som, esse som agora começou a materializar conforme foi a ordem que Deus deu. Irmãos, quando nós inauguramos esse lugar, a igreja tem 21 anos, tem mais ou menos uns 18 anos que nós inauguramos aqui. Eram as cadeiras tudo de plástico, a gente trouxe do outro endereço para cá, era tudo plástico. E no primeiro culto de inauguração, nem tinha esse isopor aqui em cima também, esse forro. Você não tem noção, você não conseguia ouvir nada. Quem sabe por quê? O som estava horrível. E o técnico de som que a gente tinha era muito bom. Não é melhor que o Fred não, mas ele era bom. Era um eco, irmãos. Parecia que o som ia lá na parede, voltava aqui, chegava aqui, voltava lá, e ninguém conseguia entender nada. Por quê? Quem sabe por quê? Até tinha bastante gente, mas também era um dos fatores. Mas é porque o som, por que existe o eco? Porque todo som imagine que o som seja uma vida, alguém, uma pessoa, ele quer materializar. Quando nós colocamos essas poltronas, não sei se vocês sabem, mas as espumas das poltronas é uma excelente para acústica. Então, quando a gente fala, entra nas poltronas, na espuma e materializa. Entra na vida, no corpo das pessoas e materializa. Se você chega numa mata e dá um grito alto, você vai ouvindo aquele grito ecoando. Quem já fez isso? Poucos. Por quê? Porque aquele som está procurando um lugar para materializar. Então, o que eu falo, procura o lugar para materializar. Agora, ele vai materializar onde o que eu falo? É como uma flecha. Para onde eu estou mirando? Se eu estou só falando palavra de maldição, tenha certeza que o meu som que sai da minha boca vai materializar a maldição. Agora, se eu vou falando, só soltando palavras de bênçãos,
O meu som, o que sai da minha boca também vai materializar bênção. Se você é alguém que fala, para aquele usuário de droga lá não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, e depois culpa ele porque de fato não está tendo jeito, não é culpa dele não, é porque você está profetizando que não tem jeito. O Centro de Recuperação Resgatando Vidas, para a glória de Jesus, ele é muito próspero, mas um dos motivos que nós somos prósperos, você pode ter certeza que eu estou falando aqui, é porque na minha boca, desde quando nós começamos, só soltei palavras de prosperidade. Eu me lembro que quando eu fui fundar o Centro de Recuperação, pelo fato de eu não ter vindo das drogas, é muito raro alguém que funda uma casa de recuperação e não veio das drogas. Normalmente quem passa por uma casa de recuperação é recuperado e depois funda uma casa de recuperação, a maioria. E eu não sabia nada de droga, eu não usava droga, mas eu tinha aquele sítio, quis doar o sítio. E aí, falei, vamos fundar uma casa de recuperação. A primeira coisa que eu fui fazer foi aprender sobre casa de recuperação. Eu visitei várias casas de recuperação, Belo Horizonte, São Paulo e aqui em Juiz de Fora. Irmãos, todas as casas de recuperação que eu visitei, todas, ia de mal a pior. Estrutura muito ruim, uma situação muito ruim. E eu observei algo a mais, eu observei que a maioria delas, quando estava falando para mim sobre o trabalho deles, porque eu fui lá para perguntar, para saber mais, a maioria, já viu as pessoas que falam assim, a obra de Deus é árdua? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Quem já falou? Para você, ela é árdua. Para esse pastor que fala que a obra de Deus é árdua, prepare o lombo, que ela vai ser árdua. É difícil? Vai ser difícil. E eu me lembro que a maioria dessas pessoas que me recebiam nas casas de recuperação, elas usavam essas frases. A obra de Deus é árdua. Casa de recuperação ainda, isso aqui é prova, isso aqui é luta. Não, mas falava tanta palavra de maldição. E eu ouvia tudo aquilo. E que passava luta, que tinha dia que era só canjiquinha que tinha para comer. Eu ouvi tanta coisa desse pessoal. Mas Deus já tinha falado muito comigo por uma experiência que eu tive, que em outro momento eu conto. Eu e minha esposa tivemos uma experiência muito forte por causa de palavra de maldição. E eu retirei, Deus honrou assim que eu retirei essas palavras de maldição. Uma hora eu conto esse testemunho. E eu já tinha isso dentro de mim, foi antes. E eu ouvia cada diretor de casa de recuperação, ou monitor que me atendia. E quando eu chegava no carro, eu tinha um tempo com Deus. E nesse tempo eu falava, eu retiro todas essas palavras que foram faladas. E começava a declarar, a nossa casa de recuperação será próspera, não vai faltar dinheiro, não vai faltar recurso, não será árdua, não vai tirar os cabelos da nossa cabeça. Alguns tirou, mas não vai, tirou do Francisco também, né, mas está tirando do Fagner um pouquinho também, mas não tirou tudo não. Então eu começava a declarar, eu retirava as palavras de maldição, e eu entrava com palavras de bênção substituindo, e eles sabem disso. Sempre declarando palavras de fé, palavras de bênção, palavras de prosperidade, porque eu creio assim, que o que eu falo é, e se não for, um dia será. Posso falar essa frase de novo, para você guardar? O que eu falo é o presente, né? E se não for, no futuro, um dia será, porque eu estou plantando para colher. Então quando você abrir a sua boca, está tudo bem, há prosperidade na minha casa, o meu casamento é uma bênção. Você quer ver uma? A minha sogra é uma bênção. Eu declarei tanto isso que a minha sogra é uma bênção, irmãos. É ou não é? A minha sogra é uma bênção. Agora tem uma coisa, minha esposa está aqui e eu preciso dizer isso para ela, a sogra dela é melhor que a minha. Tem uns que vão entender lá para terça, quarta-feira, mas tudo bem. Então o que eu declaro, irmãos, a gente precisa vigiar nas nossas palavras, porque eu declaro, o que você declara, eu vou dizer mais para vocês, isso independe de ser crente ou não. Por isso que você consegue ver que muitas pessoas lá no mundo, às vezes, que nem cristãos têm uma vida mais próspera, mais abençoada, do que muita gente crente, irmãos.
Por causa do poder da nossa fala. É o Espírito que materializa. O que eu, às vezes está tudo dentro de mim, ou melhor, está. Você quer ver? Quem crê aqui que Deus é tudo? Dá aleluia aí. Quem crê que Deus é tudo? Deus é tudo? Deus é fonte de tudo? Sim ou não, irmãos? Deus é fonte de tudo? Agora uma terceira pergunta. Deus habita em você? Deus habita dentro de você? Onde você acha que Ele habita em você? Qual parte do seu corpo? No braço? No cabelo? Tá, no coração, tudo bem, mas não era isso que eu queria falar, não. A gente tem corpo, alma e espírito. Você acha que Ele habita onde? Ele é espírito, então Ele habita onde? No espírito. O espírito está dentro do corpo, certo? A alma está dentro do corpo. Só que a alma são as nossas emoções, é o nosso eu. Nós habitamos dentro de nós. Onde? Na nossa alma. Então a nossa habitação é a nossa alma. Nós mesmos. As nossas vontades, desejos, sonhos, projetos, as nossas emoções. Alma, é nós habitando em nós. Agora Deus não habita na nossa alma, Ele habita no nosso espírito. Daí a importância de intimidade, relacionamento, para que a nossa alma se torne uma alma mais espiritual. E a gente deixa de ser carnal. Quanto mais eu me relaciono com Deus no meu espírito, mais eu me torno espiritual. Por isso que Paulo vai dizer que a gente deve se encher do Espírito Santo, para que a alma fique vazia. Quem está entendendo até agora? Quando você fala a palavra de maldição, você não está falando no espírito, você está falando na alma, porque é a sua alma que está vendo a coisa ruim e está falando. O que Deus está dizendo para nós? Que nós não podemos falar na dimensão do que a gente está vendo pela alma, janelas da alma. A gente precisa falar na dimensão do que a gente está vendo no espírito. E o que a gente está vendo no espírito? A solução do problema que a nossa alma está vendo. Por isso que Davi fala, o espírito dele fala para a alma: aquieta-te, ó minha alma, espera em Deus. Era o homem espiritual Davi falando para o homem carnal Davi. Quem está entendendo até agora? Então vamos lá, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, habita onde? Dentro de nós. Em que lugar? No nosso espírito. Por que muitas áreas da nossa vida não mudam? Porque Ele só habita, Ele paira dentro de nós, Ele está aqui, mas talvez está tudo sem forma e vazio, porque a gente não faz o movimento necessário, que é fazer com que o próprio Deus comece a manifestar do lado de fora. Como? Quando a minha alma crê e declara. Quando a minha alma crê e declara, eu estou juntando juntas e medulas, alma e espírito, está conectando, para que eu entenda que o mundo espiritual governa o físico. E aí então, começa a materializar. Por que começa a materializar? Por quê, irmãos? Porque Deus habita onde? Dentro de nós, sim? Deus é o quê? É tudo. E Ele é tudo, então Ele é fonte de quê? De tudo. Então tudo que eu preciso, eu não tenho que buscar em um lugar. Não está tão longe assim. Não é um onde, mas é um quem. Tudo que eu preciso não está do lado de fora para colocar para dentro. Tudo que eu preciso está do lado de dentro para colocar para fora. E como que eu coloco para fora? Pelo nariz? Pelo ouvido? Quando eu sento no vaso? Não, irmãos. A única forma que nós temos de colocar o poder de Deus para fora, só tem essa: é através da nossa fala, é através de profetizar. Por isso que a Bíblia manda orar, falar, profetizar, determinar, proclamar. Lembra de Ezequiel? Poderão esses ossos reviver, Ezequiel? Tu sabes, Senhor. Não, quem sabe é você, Ezequiel. Profetiza, fale. E o texto diz que ele falou, ele declarou e profetizou. E aquele cemitério de ossos secos se formou um grande exército. Então, querido, é necessário que haja em nós essa disciplina. Qual disciplina? De vigiar na hora que você está falando. Porque o que você fala é. E se não for, um dia será. Às vezes hoje, irmãos, você colhe coisas da sua vida que materializa, que está acontecendo, porque você falou. Falou 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4, 6 meses. Você falou. E hoje é.
E o que você fala hoje, amanhã será, se não for hoje. Eu sou saudável. Mas depois que passa dos 60, né, pastor? Aí a coisa é feia para você mesmo. Agora, se você acreditar até 90, 100 que você vai ser forte, saudável como Caleb, você vai ser como Caleb. É o que você falar. Pastor, mas o corpo fica cansado, né? Não faça a vida não, estou com os negócios na perna, estômago, cabeça, é idade, todo mundo passa por isso, pastor. Então seja mais um que passe, irmão. Simples. Não é que esse governo aí a coisa não anda não, pastor. Tem empresários. Eu tenho uma empresa que me sustenta hoje, a minha empresa lá no Calçadão. Eu nem divulgo muito ela aqui não, irmãos. Mas vocês podem ser meus clientes. Depois procura saber qual é. E essa empresa que eu tenho, em um ano, ela está lá no Calçadão, na Galeria Pio 10. Em um ano, a Carol trabalha comigo. Pergunta para ela, em um ano, ela está lá atrás, aquela neguinha linda lá, ela dá um tchauzinho. Em um ano, Carol, será que é isso que eu vou falar? Mais ou menos perto disso. Em um ano, se eu vou nessa empresa meia dúzia de vezes, acho que é muito. Esse ano, desde janeiro até agora, eu só fui 2 vezes, lá é muito. Mas por quê? Às vezes você pensa, é normal nada. A maioria dos empresários até ganha dinheiro, mas rala, trabalha igual um maluco, tem que ir na empresa todo dia, fica o dia inteiro, ele pensa que é ele que tem que fazer, que tem que resolver. Você vai falar com ele, porque eu lido com muitos empresários, eu converso com eles sobre isso, não grandes empresários, mas quem tem empresa, eu sempre ensino para eles sobre tempo. O que adianta você trabalhar, ganhar muito dinheiro, mas você não tem tempo? A sua empresa te consome. Irmãos, é quase que unânime, todos eles. Mas achar alguém de confiança não é fácil, pastor. Para ele não é fácil. Para mim foi fácil, eu achei. Mas por que eu sempre declarei? Porque senão tem pessoas que vão amar mais essa empresa do que eu. Eu tenho uma outra funcionária lá, não é a Carol não, porque a Carol chegou agora há pouco, mas eu tenho uma outra funcionária lá na empresa, que ela veste, a Carol também, mas a Carol vai até concordar comigo, ela veste a camisa da empresa como se a empresa fosse dela. Estou mentindo, Carol? Estou mentindo? Você está fazendo assim, então estou mentindo, né? Ok. Eu vou às vezes dar alguma ideia para ela, não, pastor, isso não vai dar certo. Então, parece que a empresa é dela, de tanto que ela vestiu a camisa da empresa. Mas por quê? Porque eu sou melhor que alguém? Não, porque eu sempre declarei, não, eu vou achar pessoas que vão trabalhar comigo, que vão fazer tanto quanto eu faço, ou melhor ainda, para me sobrar tempo. Isso aconteceu. E se faltar um outro funcionário, Deus vai colocar outra que também vai fazer a mesma coisa. Mas por quê? Porque eu falo assim, eu declaro assim. Centro de recuperação, para aquela turma lá atrás que falou que a obra é árdua, eu quase não vou lá, né, Francisco? Por quê? Porque eu confio numa equipe que Deus me deu, e que estão lá fazendo o trabalho com excelência. Por quê? Porque eu sempre declarei assim, eu sempre profetizei assim, e é assim que vai ser. Então, irmãos, começa a analisar a sua vida, o que você quer? Começa primeiro a profetizar. Pastor, eu preciso ganhar um salário melhor. Começa a declarar que você vai ter um salário melhor. Eu preciso montar o meu negócio. Declare o seu negócio. Eu preciso de saúde. Declare saúde. Mas já sou velhinho, não tem mas. O mas coloca depois dele a dúvida, a incredulidade. Nós devemos viver por fé. Eu quero andar num carro melhor. Declare, eu vou ter um carro melhor. Eu quero ter o meu carro. Declare, eu vou ter o meu carro. Eu quero ter uma casa. Declare, eu vou comprar a minha casa. O meu casamento é uma bênção. Todas as áreas que você começar a profetizar, declarar, vai materializar. Por quê, irmãos? Porque Deus está dentro de nós. E quando eu falo, eu manifesto o poder dele sobre a situação. É a verdade sobrepondo a realidade. Quando você olha a realidade, é o que você está vendo mesmo. Mas quando você abre a boca, é o céu manifestando sobre o que você está vendo.
Estão entendendo mesmo, irmão? Nós vamos praticar isso, sim ou não? Vai tudo bem, irmãos? Vai tudo bem, irmãos? E quando você é casado, quando é marido, esposa, é mais fácil ainda, porque um ajuda o outro. Quando alguém soltar uma palavra de maldição, às vezes a esposa ou o esposo, você com graça, com sabedoria, fala assim: vamos retirar essa palavra? Vamos colocar uma outra substituta? Vamos entrar com uma palavra de fé sobre isso? Eu sei, meu bem, que o que você está vendo é real, mas vamos colocar um espiritual nisso? Vamos colocar uma verdade sobre essa realidade? Vamos declarar um milagre nessa situação? Vamos colocar Deus para fora? Vamos, então vamos lá, em nome de Jesus. Nós estamos aqui agora profetizando sobre essa situação. Nós estamos aqui declarando. E você vai e coloca a situação. Isso é orar. É fazer sair som da sua boca. É determinar sobre a situação. Sabe essa cadeira vazia que está do seu lado? Olha para ela. Olha para ela. Você vai ser preenchida. Olha para trás, vai ser preenchida. Vocês podem ter certeza, vai ser preenchida. A gente tem declarado isso aqui em cada culto. Os cultos estão enchidos de manhã e à noite. Vai encher, vai encher, vai encher. Porque Ele é bom e o poder dEle para fazer está dentro de nós. A gente está pondo para fora. Bendito, vamos terminar. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Aleluia aí, irmão. Nos abençoou. Olha agora, com todas as bênçãos. Fala comigo, todas as bênçãos. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ah, pastor, mas eu sou físico, eu sou matéria, eu sou humano. Ele me abençoou nas regiões celestiais com bênçãos espirituais. Eu não estou lá ainda. Aí que vem o poder da fala. Quando você fala, você pega o que é celestial e espiritual e faz virar matéria. Está vendo que há uma ponte ainda a ser construída? O pior é que muita gente constrói muro, mas é necessário que haja uma ponte do que é celestial e espiritual para materializar. Aí agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se alguém vai acertar, vou profetizar que vai. Onde está a região celestial? Quem arrisca? Vamos partir para eu ia encerrar agora, mas meio 8h35 ainda, vamos um pouquinho aqui. Onde é a região celestial? Vamos no mesmo raciocínio, irmãos? Onde é a região celestial? Deus ele é onipresente, correto? Então nós podemos crer que as regiões celestiais é o céu, os ares, não está errado. Mas há uma outra uma outra região celestial. Onde é o lugar espiritual? Está vendo? Está vendo como a gente tem dificuldade em crer no óbvio? Está vendo, gente? Eu acabei de falar para vocês que Deus habita onde? Dentro de nós. E Ele habita nas regiões celestiais, sim ou não? Ele habita no mundo espiritual, sim ou não? E se Ele habita dentro de mim, a região celestial também está dentro de mim. O espiritual está dentro de mim. As bênçãos estão todas dentro de mim, irmãos. Dentro de você. Nós já somos abençoados. Então quando eu quero receber uma materialização de uma bênção, eu não vou buscar lá no céu, no mundo espiritual, não. Eu vou buscar aqui dentro e eu vou declarar. Eu vou falar. Porque se Deus habita em mim, as regiões celestiais também estão dentro de mim. Se Ele habita em mim, os lugares espirituais estão dentro de mim. Para a gente encerrar, irmãos. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Para a gente encerrar. Céu. Irmãos, isso muda a sua vida quando você cresce. Quando você começar a crer assim, para declarar assim, viver essa palavra, é uma questão de tempo para você começar a ver situações mudando
mudando situações que vão até rir da sua cara quando você falar, mas não tem problema. É porque essas pessoas que estão rindo estão olhando no campo do físico, no campo da alma e não no campo do espírito. Eles não discernem o mundo espiritual. Mas vamos lá para encerrar. Presta atenção. Deus, quando decidiu procurar um lugar para Ele habitar, antes de habitar dentro de nós, tá? Quando Deus decidiu procurar um lugar para Ele habitar, Ele escolheu um lugar, sim? E esse lugar que Ele escolheu não era céu, porque a gente sabe que Ele mora no céu, sim ou não? Então Deus não escolheu o céu para Ele morar. Deus, preste atenção nisso aqui, isso aqui é revelador quando você entende. Deus não escolheu o céu para Ele morar. Deus escolheu um lugar para morar, e quando Ele começou a morar lá, aquele lugar passou a chamar céu. Virou céu. Quem entendeu a diferença? O céu não estava pronto e Deus decidiu morar lá. Quando Deus foi morar lá, é que virou céu. Por quê, irmãos? Porque céu é onde Deus está. Céu é onde Deus decidiu morar. E se Ele decidiu morar dentro de nós, o que tem dentro de nós, irmãos? O que tem dentro de nós, irmãos? O céu. O lado de fora pode estar o inferno, mas do lado de dentro tem um céu. E o céu é mais poderoso que o inferno. Então, quando eu começo a falar, o inferno vira céu. Ai, irmãos. Quando eu começo a declarar sobre qualquer situação infernal, esse inferno tem que virar céu, porque eu estou colocando o céu sobre tal situação. Então não importa o que está do lado de fora, importa o que está do lado de dentro. Quem aqui querer que vai para o céu? Diga aleluia. E onde é esse lugar céu que você vai, irmão? Talvez a gente não vai se encontrar lá, porque nós não vamos para o céu. Está vendo? Deus vem para a terra, e a terra vai virar céu. Pastor, vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Apocalipse 21. Põe aqui para nós, para a gente encerrar, rapidinho. Apocalipse 21, aí a gente encerra mesmo. Ô Jesus, falei quantas vezes que vou encerrar aqui. Já sou famoso nisso já. Olha lá, Apocalipse 21, por favor. Não tem? Ah, tá, pode pôr um. Só para não deixar essa dúvida, vamos lá. Olha João dizendo: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Não é o mar, não existe mais como a gente crê no mar que existe, a gente crê que está falando da morte, porque mar significa morte. Mas vamos lá. Versículo 2, por favor, vamos até o 8, tá? E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada preparada como uma noiva, uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo. Vou mudar para morada para vocês entenderem. Eis aqui a morada de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Então não é a gente que vai habitar nesse lugar chamado céu com Deus, é Ele que vem para habitar com a gente numa nova terra e no novo céu. Vamos continuar. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então não é a gente que vai para lá, é Ele que vem para cá. E quando você começa a olhar a história de Deus com o homem, você começa a crer mais nisso. Por quê? Porque desde o Éden, a gente sempre creu num Deus vindo, não é do homem indo. Deus vinha toda tarde estar com Adão, Deus veio depois com Noé, Deus veio depois com Abraão, Deus veio depois com Moisés, depois Deus veio a essa terra e nasceu no nosso meio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Depois Deus sobe e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Sempre foi o interesse de Deus vir para cá, não é levar a gente para lá. E agora a gente está lendo aqui que João viu
a cidade santa, e que ele viu o tabernáculo de Deus, a morada de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, o mesmo Deus estará com eles, estará com a gente aqui, no novo céu e na nova terra. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E aí vai dizer mais, e será o seu Deus. Próximo versículo, por favor. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Diga aleluia, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Diga aleluia. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus. Está bom aqui. Ele será o meu filho. Amém, irmão? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. 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 O desejo de Deus é tanto de estar com a gente, irmãos, e que um dia isso acontecerá para toda a eternidade. Mas o desejo dele é tão grande estar com a gente, que ele decidiu habitar dentro de nós. Ele está dentro de você. E se Deus está dentro de nós, a gente só precisa colocá-lo para fora. Por isso que a gente fala, a gente determina, a gente declara. E tudo que você falar, irmãos, é. Tudo que você crê, você fala. Crie, por isso falei. E mesmo quando você não crê, é uma crença. Aí eu não creio que minha vida vai romper. É uma crença. É uma crença errada, mas é uma crença. Eu não creio que eu vou prosperar no meu emprego. É uma crença. Eu não creio que tem jeito para o meu casamento. É uma crença. Até o que você não crê é uma crença. Só que é uma crença errada. E aí o que você faz? Você começa a falar. Então creia da forma certa. Abra a tua boca e profetize. Eu creio, falo. E o que eu falo, acontece. Diga: o que eu falo, acontece. Diga: a partir de hoje, em nome de Jesus, só sai da minha boca palavras de bênçãos. Palavras de bênçãos. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra. Te louvar por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Eu determino e declaro sobre a vida dos teus filhos, que eles vão lembrar dessa palavra a cada situação que eles viverem. E que muitas vezes, Pai, que eles forem abrir a boca para soltar qualquer palavra de maldição, ainda que seja real, ainda que o que ele for falar é o que está acontecendo, é o que ele está vendo, que todo mundo está vendo, mas quando ele abrir a boca, ele vai trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação daquela realidade. Eu declaro que os teus filhos vão lembrar dessa palavra. Eu declaro que eles vão viver essa palavra. E eu declaro um tempo novo nessa igreja. Um tempo novo nas famílias dessa igreja. Um tempo novo nas empresas. Na vida financeira, na saúde. Em todas as áreas dessa igreja e da vida dos teus filhos. Eu declaro que nunca mais será a mesma. Declaro, meu Deus, libertação naquele sítio. Cada vida que entrou por aquelas portas, vão sair de lá transformadas. Nós retiramos agora toda a palavra de maldição que foi lançada sobre a vida deles. Talvez um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, uma esposa, talvez por falta de conhecimento dessa verdade. Mas nós estamos aqui para retirar toda a palavra de maldição e declarar a bênção do Senhor sobre a vida deles. Declarar libertação, declarar cura, declarar as vidas transformadas naquele lugar, em nome de Jesus. Querido, talvez tenha alguma situação que você está vivendo agora, que você precisa começar a liberar essa palavra. Fale aí agora, declare, comece a profetizar sobre essa situação. Alguma coisa que você precisa que materialize na sua casa, na sua vida, na sua família. Abra a tua boca, não fique só no pensamento, determine, fale, faça sair som da sua boca. Ainda que você queira falar um pouco mais baixo, mas fale, não deixe de fazer sair som da sua boca. O que você falar, nós estamos concordando aqui na terra.
nós estamos ligando aqui na terra e vai acontecer. Vai acontecer no nome de Jesus Cristo. Mas fale. Declare com a tua boca, querido. Abra a tua boca e comece a profetizar. E quanto mais você vai falando, acredite nisso, mais o teu coração vai crendo. E quanto mais o teu coração vai crendo, mais você tem autoridade para ir falando. Fale, declare, fale. O que você quer que resolva na sua vida? Qual situação precisa melhorar? Qual situação precisa de um milagre? Comece a profetizar agora. Comece a declarar agora. É no seu casamento, nos teus filhos, na sua vida financeira, na sua saúde. Declare agora. Declare, querido, com autoridade, com ousadia, com intrepidez. E o que você falar vai acontecer. Vai acontecer no nome de Jesus Cristo. Pode declarar, continue declarando. Esse tempo é um tempo seu com essa situação e com Deus. Pode declarando. Pode declarando. O mundo espiritual é real. É mais real que o mundo físico. Pode declarar. Abra a tua boca, declare. Qual situação você precisa da manifestação de Deus? Quando você fala, você está colocando Deus para fora. Ele habita em você. Nós declaramos sobre a sua vida. Nós declaramos a materialização de todas as bênçãos que a cruz já pagou, já conquistou. Nós declaramos na sua casa, na sua vida, na sua família. Nós declaramos que nessa semana ainda vai acontecer um milagre na sua vida. Um milagre lá na sua casa, uma situação que você achou que não tinha mais jeito. Nós estamos declarando aqui sobre a sua vida que nessa semana vai ser resolvido. Em o nome de Jesus Cristo, nós declaramos uma verdade sobre essa realidade. Em o nome de Jesus, declaramos que sua semana será uma semana poderosa, uma semana abençoada, uma semana de sorriso no rosto, uma semana de apropriação, de vitórias, de milagres, de cura, em o nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Há um poder dentro de nós. Nós somos poderosos em Cristo para mudar qualquer situação. Nada tem o poder de nos parar. Nada tem o poder de parar a sua vida, parar a tua casa, parar a tua família, parar o teu corpo físico. Nós declaramos saúde no teu corpo, declaramos cura, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Onde essas mãos forem colocadas, vai prosperar, portas serão abertas. Nós declaramos portas abertas nesses dias na sua vida, na sua casa, seu casamento, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e permaneça para sempre.